RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, meio-dia, 4 minutos, está começando o nosso Rio Grande em Movimento. Hoje aqui no nosso lounge, ao vivo no lounge aqui, a gente toda sexta-feira faz um especialzinho para você, né? Muito bem, a partir de agora você está curtindo a gente pelo canal 524 ou 24 da NET. 524 é mais tecnologia, né? Mais qualidade. Você está pegando a gente em 27 cidades. Alô, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha e também nosso interior querido, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Bagé, Passo Fundo, Bento Gonçalves, todo mundo aí curtindo, Santa Cruz do Sul, curtindo pelo canal 27. Agora, se você não pega a gente pelo 27, né? Aliás, pelo canal 524, olha lá, ó, Facebook. Você pode dizer para as pessoas, olha aí, ó, RDC TV, canal digital, aqui o Rio Grande se conecta, facebook.com/RDC TV digital. Hoje nós vamos falar aqui sobre a violência na escola, quando ocorre a violência dentro da sala de aula. Onde começa isso? Nós vamos falar com uma psicóloga especialista em comportamento sobre esses distúrbios na infância e na adolescência. E no quadro Saúde, nosso tema de hoje é sobre uma doença inflamatória da pele, a psoríase. Tem tratamento? Obviamente que tem, mas tem cura ou não? Você vai saber daqui a pouco aqui. Vamos para a vinheta do Ribeiro. Onde é que está o Ribeiro Neto? Ribeiro Neto e as verdades da bola. Por favor, bota a vinheta aí. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Muito bem, que excitação. Por quê? Porque hoje tem jogo do Internacional, hoje amanhã tem jogo do Grêmio, domingo tem eleição, terça-feira tem Libertadores da América. Domingo mudou tudo, né? Como se mudou? Não, por causa do domingo, porque não tem rodada domingo. Não, mas tem eleição, eu vou estar trabalhando aqui na eleição, tô muito ansioso. Enfim, de qualquer maneira... pau como da outra vez. Isso é um carinho do amigo. Não, você é um grande profissional e a RDC fez uma grande cobertura também. Todos os profissionais. É verdade. Você dá credibilidade. Legal. Hoje nós vamos falar a respeito do jogo importantíssimo que o Inter tem hoje lá contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Inter tem que ganhar. É ganhar ou ganhar. É às 7 da noite? Hoje é às 9h30 da noite. E antes tem Vitória e São Paulo, do jogo que interessa ao Grêmio, lá em Salvador. Amanhã o Grêmio joga com os reservas, terceiros, sei lá, com quem, né? Contra o Sport Recife, mas tem Flamengo e Palmeiras também, jogo que interessa o Internacional, né? Então tem muita emoção. Meu Deus do céu, a loucura. E vamos falar as verdades aqui, tá bem? Tá bom. Daqui a pouco, verdades da bola com o Ribeiro Neto. Vamos à nossa redação com a Lilian Belim. Bom dia, Lilian, como é que estão as notícias por aí? Muito bom dia, Forcolém. Bom dia a todos os telespectadores do Rio Grande em Movimento. Chegamos na sexta-feira, agora véspera de eleições. O pessoal quer saber como é que vai ficar o tempo, começando por hoje, né? A gente já viu aí que aqui em Porto Alegre amanheceu bastante nublado, tempo bem fechado mesmo. As temperaturas seguem altas, aquela sensação um pouco de abafamento, porque a chuva está chegando, Forcolém. A chuva está chegando em todo o Rio Grande do Sul. E as precipitações mais fortes vão chegar a partir da tarde em todas as regiões. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros, como é que ficam para essa sexta-feira. Aqui na capital, a gente fica ali como Viamão, nessa média de temperaturas altas, já amanhecemos com 18 graus e vamos chegar aos 25 hoje. Em Bento Gonçalves, na Serra, amanheceu com 16, mas vai chegar aos 26 graus, calor de novo, que só diminui depois da chegada da chuva. Lá na região central também vai chegar aos 26 graus, assim como em Pelotas, chega aos 23, também com instabilidade por lá. E em Bagé, a mínima hoje foi de 16 graus, e as máximas vão chegar aos 20. Falando agora no sábado, tem previsão até da chegada de um ciclone aqui no estado.
ali no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina são as áreas que devem ser mais atingidas por esse ciclone extratropical que está previsto pelos meteorologistas. Então, ventos muito fortes devem ocorrer em todo o estado neste sábado. O tempo deve melhorar só no domingo. E por falar em eleições, a gente tem uma última informação aqui a respeito do MDB, que pediu a suspensão da próxima pesquisa Ibope para o governo do Rio Grande do Sul. Nesse momento, foi convocada para essa manhã uma entrevista coletiva por parte do partido que está pedindo essa suspensão. Os motivos não foram amplamente divulgados antes da coletiva, mas ela foi convocada para registrar esse pedido de suspensão da divulgação da nova pesquisa do Ibope. Lembrando que o registro no TSE prevê a divulgação dessa pesquisa amanhã. Então, temos que aguardar o resultado dessa entrevista. Ao longo do programa, se já tivermos aí, traremos para os telespectadores. Outra notícia relacionada aos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul é que o candidato à reeleição, José Ivo Sartori, do MDB, pediu à Justiça a investigação da origem de fake news contra o adversário Eduardo Leite, do PSDB. Nós mostramos ontem aqui no programa, poderemos mostrar novamente aí a imagem que temos, que está circulando ainda nas redes sociais, na internet, que é uma montagem que foi realizada com fotos do candidato Eduardo Leite, uma foto que ele mostrou no seu Facebook, nas suas redes, ela ampliada, sem a edição, uma foto dele com os seus irmãos e a mãe em uma praia. Ela foi editada e colocada nas redes com ele e um dos irmãos ao lado, com comentários homofóbicos e insinuações a respeito do candidato. Então, ontem nós falamos aqui que tivemos troca de farpas e ataques entre os dois candidatos através do Twitter durante o dia, relacionados a isso. José Ivo Sartori se pronunciou contra essas fotos, mas ao mesmo tempo disse que o adversário deveria parar de vitimização a respeito delas. Pois então, agora a novidade é que a equipe do Sartori pediu à Justiça, ao Ministério Público e à Polícia Federal que investiguem a origem da fake news envolvendo ele, pede a suspensão com urgência e multa da veiculação de postagens nas redes sociais que acusam Sartori de manipulação de imagens de baixo nível e preconceituosas, segundo palavras mesmo utilizadas pela coligação. Lembrando que Leite, quando publicou ontem a imagem que circula nas redes sociais, ele publicou desde quarta-feira, ele publicou dizendo: é isto que queremos para o Rio Grande, o primeiro governador homossexual do Brasil, fecha aspas. Então, essa era a frase que aparecia quando divulgada amplamente nas redes sociais. Ela foi, então, replicada pelo candidato Eduardo Leite, que reprimiu toda essa ação. Daqui a pouco mais notícias, Forcolém. Ok. Então, vamos agora falar sobre agressividade na infância e adolescência, violência nas escolas, com a psicóloga Juliana Menegas Cobb. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. A Juliana já participa com a gente aqui, muitas vezes já participou, e sempre foi uma conversa agradável. Qual o principal fator que desencadeia? Porque é o seguinte, nós temos um VT também, né? Vamos ver esse VT primeiro. Tem um VT aí que fala sobre agressão na escola. Aí, por favor, coloca aí para mim, Fernando. As mensagens na parede são claras e expressam os sentimentos dos alunos que viram de perto uma professora ser agredida na Escola Municipal Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Tudo começou na terça-feira. A mãe e a irmã mais velha, de 23 anos, de um adolescente de 14, que é aluno da unidade, foram até lá questionar os professores sobre a mochila de uma outra irmã do menor, essa de 10 anos, que também estuda
Magali, que havia sido quebrada por outros colegas de classe. A família do adolescente de 14 anos tinha sido chamada para conversar sobre o comportamento alterado do jovem no dia a dia escolar, mas tudo acabou em uma primeira confusão. A mãe veio com essa irmã, não conseguimos tratar do assunto do aluno, ela tinha uma outra demanda, numa situação de uma mochila, né? Já criou uma certa animosidade ali com a coordenação de turno, que é a professora Helena. O clima tenso se estendeu até quarta-feira, quando o adolescente chegou pela manhã na escola alterado e com um comportamento agressivo, segundo a direção. O adolescente foi chamado para conversar, mas não quis e saiu porta fora da escola sem dar explicações aos professores. Tentou regressar para a sala de aula, a gente ponderou com ele, olha, assim não dá, não tem condições. Ficou muito revoltado, foi para o lado de fora da escola, jogou tijolo. Depois disso, segundo relatos, o adolescente teria entrado aqui pelo portão principal da escola, já acompanhado da irmã maior de idade. E depois disso, eles foram até aquela entrada do prédio principal, onde ocorreu a agressão contra a professora. Foram socos, chutes e tapas contra a professora. Quando ingressaram novamente na escola, que a portaria não conseguiu deter, entraram novamente na escola, encontraram essa professora no portão, né, na porta aqui da entrada do prédio, e direto já a agressão. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação considerou inaceitável o episódio de violência. O aluno foi suspenso por 3 dias. As aulas também foram paralisadas depois de um acordo do Conselho Escolar. Pais, alunos e outros funcionários querem que o aluno seja transferido para outro colégio. E era consenso geral que a comunidade não aceita que a escola simplesmente recoloque o aluno na rotina da escola, como se nada tivesse acontecido. Então isso é uma coisa que também está afetando até o retorno das aulas. A professora agredida, que também é coordenadora, segue se recuperando. Um episódio como esse, Júlia Menegasso, antes eu falei Juliana, é Júlia Menegasso Cobb, psicóloga. Um episódio como esse, que a família ainda vai apoiar uma agressão, quer dizer, é um descontrole geral, né? Não é só o garoto, o problema está lá mesmo, né? Exatamente. A concordância entre a família e a escola é muito importante nesses casos, né? Então, se a escola está relatando episódios de violência, é importante que a família se junte à escola para tentar entender o que está acontecendo e resolver o problema. Quando a família se coloca numa oposição ao que a escola está trazendo, o problema fica muito maior e a solução é muito mais difícil. E um garoto com 14 anos chega ao ponto de já agredir, dar socos, o que ele vai fazer mais tarde? Exato, a gente tem que pensar na escalada dessa violência, né? A gente sabe que ela vai escalando conforme a faixa etária, né? Então, quanto maior ele ficar, mais recursos ele vai ter para agredir, e, enfim. E os pais conscientes, esses que apoiam a escola, que ajudam, quais são os primeiros sinais de alerta que a criança está perdendo o seu... Então, eu sempre gosto de pensar assim que as crianças e os adolescentes, eles se comportam a partir de modelos. Então, a gente tem que pensar em quais são os grupos que esse adolescente está inserido e onde que ele aprendeu esse repertório. Porque ele deve estar usando a agressividade para resolver alguma coisa ou por uma incapacidade de lidar com esses conflitos internos. Exatamente. Essa agressividade, ela está a serviço de alguma coisa. E é importante identificar a serviço de quê e onde que ele aprendeu esse repertório, porque a gente sabe que existem outras formas de resolver conflitos que não pela agressividade, assim. A agressividade, ela pode ser auto ou heterodirigida, então os primeiros sinais de autoagressividade autodirigida pode ser, por exemplo, aquelas crianças que se beliscam, se batem nas coisas de propósito, puxam o próprio cabelo, se mordem e tudo mais. Heterodirigidas são aqueles comportamentos mais expansivos que a gente está mais acostumado, que é bater no colega, no professor, agredir com palavras, verbalmente. Então, os primeiros sinais, eles são super importantes, porque quanto mais cedo a gente identificar, mais fácil da gente trabalhar isso. E a partir daí, como é que se trata essa agressividade? Eu sempre acho que a gente tem que começar pelos recursos que estão mais à nossa mão. Então, tentar trabalhar isso no ambiente familiar e na escola, né? As escolas, às vezes, contam com um psicopedagogo ou psicólogo no próprio corpo docente, então procurar esses recursos. Dentro de casa também, a partir do diálogo, né? Porque a gente não pode coibir a agressão com mais agressão. Então, sempre pela conversa, pelo diálogo, pela informação, pelo entendimento. Se não funcionar, a gente tem que procurar auxílio de um profissional de saúde mental. Sim, um psicólogo, pedagogo. Psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo. E esse tratamento precisa da participação dos pais também, né? Porque não é só a criança é um resultado
É um sintoma, né? Exatamente. Não existe trabalhar com crianças e com adolescentes sem trabalhar a família também. A gente não consegue desvincular a criança desse grupo familiar, porque é impossível, né? É onde ela mora, são as pessoas que são responsáveis por ela, então a participação da família toda é imprescindível. Então, neste caso aí que a gente viu que é já o nível máximo de agressividade, esse garoto está com muito problema e provavelmente dentro da casa dele o problema está girando bem maior ainda. Exato, essa violência ela é sintoma de alguma coisa, sinal de que alguma coisa não vai bem. É claro que já chegou em níveis alarmantes, a ponto de agredir uma professora. A irmã mais velha vai acompanhá-lo para ele agredir a professora. É bem problemático esse caso, assim, né? Então, eu diria que nessa situação, o auxílio do profissional de saúde mental teria que entrar já agora, né? Porque é difícil fazer um trabalho preventivo quando a violência já está instalada. Exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, Júlia Menegas Cobb, psicóloga. A gente tratou aqui agressividade na infância, adolescência e violência nas escolas. Obrigada a vocês. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Ai, 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 que está fazendo chover da sua horta esta semana. É a previsão de tempo Trilegal. Um prêmio de R$20 mil. Tá bom, né? Mas tem um prêmio de R$50 mil também. Quer mais? No prêmio principal tem R$100 mil. É brincadeira, é chover na sua horta. Trilegal para a sua vida ficar mais trilegal. Olha, como falei nas manchetes aqui, é um momento assim pulsante. Temos jogos hoje, amanhã, tem eleição domingo, tem Libertadores na terça-feira, enfim. Meu Deus do céu. Mas vamos começar pelo começo, né? Olha aqui, a Inter e Vasco da Gama, onde hoje é ganhar ou ganhar. Ou eu estou equivocado, o homem dos números aí, João Batista Filho? É verdade, Ribeiro Neto. Grande abraço para você, para todo mundo. O Inter precisa de uma vitória. Aliás, lembra daquele em agosto, no finalzinho de agosto já, na reta final, quando num cruzamento do Rossi, que estará em campo nesta noite, o Patrick fez o gol da vitória do Inter contra o Bahia? Lembro. Desde aquela vitória, Ribeiro, o Inter não sabe o que é vencer fora de casa. Então, o Colorado precisa se ligar aí. A defesa também tá vazando, tá, Ribeiro? São 9 gols sofridos nos últimos 6 jogos disputados do Internacional. Então, vamos combinar, desde o Grenal, passou o Grenal, deu tudo certo, depois veio a Chape, aí as coisas meio que deram uma balançada pelo Internacional. Comenta esses números aí, Ribeiro. Olha, tu sabe que eu tenho uma bronca com números, né? Eu prefiro analisar números qualitativos do que números quantitativos. Na minha opinião, tudo tem uma explicação. Os números ruins, basicamente, são quando o Inter propõe um jogo onde ele tem mais dificuldade. Os números melhores são quando eles dividem o protagonismo com outra equipe. Aí eles podem desenvolver o padrão treinado pela equipe, render melhor e aí ter melhores números, né? Então, aí sim, é o que eu acho, né? Eu brinco muito dizendo que se campo de calor fosse bom, né? Que tá na moda analisar o campo de calor, só analisar o guinha azul, o campo ia estar completamente cheio, né? O que interessa é saber e decifrar o que determinado jogador está fazendo naquele momento, naquela área de campo. E não simplesmente mostrar que ele estava lá. Bom, isso é só um exemplo do que eu acho a respeito de números. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se não ganhar hoje, né, não adianta ficar preocupado com São Paulo e Flamengo amanhã, né, JB? É verdade. Tem esse detalhe importante, São Paulo e Flamengo se enfrentam. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, tô doido, né? O próprio São Paulo, que é um adversário na briga ali pelo G4, mas o nosso repórter Guilherme Paz tem uma reportagem muito interessante para falar sobre o Internacional. O treino do Grêmio hoje aqui no CT foi de portões fechados em boa parte do treinamento. E quando abriu, estava acontecendo o tradicional... Vamos de novo, minha gente. É a reportagem sobre o Internacional do Guilherme Paz. Agora sim. O técnico Oderhel mantém preocupações. Rodada após rodada, ele é obrigado a fazer ajustes na formação titular do Inter. Desta vez, Leandro Damião, que está de fora. O atacante, que tem 5 gols nos últimos 4 jogos, está com desconforto muscular na coxa esquerda e não joga nesta sexta-noite contra o Vasco no Rio de Janeiro. As variações na escalação colorada são devido a suspensões por cartões, lesões dos atletas ou até mesmo por opção do técnico.
os jogadores todos querem estar em campo, querem estar à disposição e estão pagando todo o preço que tem que pagar para estar em campo. O técnico Oder Hellmann não consegue repetir uma mesma escalação desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando, na 17ª rodada e na 18ª, colocou o mesmo time em campo contra o Atlético Mineiro e o Fluminense. É difícil, né? Acho que não só o nosso time, mas os outros times também é difícil repetir time. Sempre tem dores, lesões, cartões, outras competições, então é difícil para todos os times repetir time e aqui não é diferente. Independente de quem vem jogando mais ou menos, acho que o grupo ele é importante. É como eu sempre falei, acho que quem joga mais tem o lado positivo de se conhecer melhor dentro de campo, acaba automatizando muito os movimentos, acaba se acostumando com o companheiro, tanto quanto quando muda a gente sente um pouco. E acho que esse é todo o dilema de todo treinador, né? Tentar com que o grupo todo esteja em sintonia e às vezes é difícil. No retorno do campeonato, as principais baixas foram em grandes partidas. Contra o Palmeiras, Potker e Damião estavam fora. No clássico Grenal, o lateral Iago. E contra o Corinthians, Moledo e Cuesta, os zagueiros titulares, não participaram da partida. Mesmo assim, os jogadores que mais atuaram nos últimos 10 jogos foram Vitor Cuesta, Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes e Potker, este que está lesionado e fora do time. Na terceira colocação e na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Inter está a 5 pontos do líder Palmeiras e a 1 ponto do vice-líder Flamengo, sendo que as duas equipes se enfrentam sábado à noite. Acho que a gente deixou 2 pontos para trás aí contra o Santos, que não podia, né, mas se a gente acredita ainda no título, se a gente quer brigar por uma coisa grande, a gente tem que ganhar do Vasco, temos que ir lá e fazer o grande jogo e buscar essa vitória. Tem o confronto direto Palmeiras e Flamengo, né? Alguém vai perder ponto aí. Temos que fazer a nossa parte para depois voltar para casa contra o Atlético e se manter ali na frente. E desta vez, para o jogo contra o Vasco, novamente desfalcado de Leandro Damião, o provável time do Inter tem Marcelo Lomba no gol, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Rodrigo Dourado como primeiro volante, Edenilson e Patrick, Rossi na direita e D'Alessandro na esquerda. E mais adiantado, o atacante Nico Lopes. A gente vai fazer o que a gente vem fazendo fora de casa, né? Então, vamos esperar para conseguir ver a leitura do jogo, né? Mas a parte psicológica, a parte emocional, temos que entrar muito forte, muito concentrado. Como eu disse, a gente precisa ganhar esse jogo para continuar sonhando com o título e isso a gente vem falando aqui dentro do vestiário, um dos jogos mais importantes do ano para nós. E aí, meu caro Ribeiro Neto, que falar de Inter e Vasco com essa escalação aí que trouxe o Guilherme Paz? Bem, eu vou ter a câmera da verdade aqui ou não? Vai ter sim. Não tem hoje. Então, mas eu acho que tem sim. Aqui, ó, estamos eu e você aqui dividindo lindamente o quadro, Ribeiro. Tá bem, aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o Damião, nesse momento, é um grande desfalque. Não sou fã do futebol do Damião, mas tenho que reconhecer que nos últimos jogos ele tem feito a diferença. Agora, o time que foi colocado aí é suficiente para ganhar do Vasco da Gama, que chora de ruim. Agora, eu também não vou desconhecer que o Vasco da Gama, esgoelado do jeito que está, pressionado pela torcida, vai fazer uma Copa do Mundo, né? O histórico do Inter contra esses times não é agradável, né? Então, o Inter tem que se superar, né? Os seus próprios limites técnicos nessa situação, né? E ganhar o jogo. E tô nem aí para como vai acontecer. Hoje o Inter precisa de resultado, seja do jeito que for, viu, JB? É verdade, Ribeiro Neto. Então, 9h30 da noite, Inter e Vasco. Você já sabe onde pode acompanhar o Colorado e, claro, na repercussão aqui no Dois Toques e depois no Jornal da RDC, tudo que aconteceu no jogo Colorado a partir das 10 da noite. Ribeiro, vamos mudar de lado? Agora sim, falar com o Guilherme Paz, lá direto do CT do Grêmio. O Tricolor treinou nesta manhã e o Gui traz todas as informações pra gente. O treino do Grêmio hoje aqui no CT foi de portões fechados em boa parte do treinamento. E quando abriu, estava acontecendo o tradicional rachão. Isso porque Renato prepara um time alternativo para enfrentar o Sport amanhã às 16h30 na Arena.
Kahneman está suspenso na Libertadores e será a novidade, junto com Marinho e Léo Moura, que estavam se recuperando de lesão. Luan e Everton, que ainda se recuperam, não estão 100% e são dúvidas para o jogo da próxima terça-feira contra o River. Com isso, a provável escalação do Grêmio tem Paulo Vitor no gol, Léo Moura, Paulo Miranda, Kahneman e Capixaba, Matheus Henrique, Caio e Douglas, Marinho, PP e Tony Anderson. Olha, Ribeiro, vamos ser bem honestos aqui. O negócio é o seguinte, não é o melhor time que a gente já viu do Grêmio, mas pro esporte, né? Daqui um pouco, PP, Tony Anderson. E tu sabe que esse time aí, eu colocaria o Jean-Pierre, tá? Eu acho que o Douglas é um jogador que, com todo respeito, embora todo o seu histórico e a mitagem que ele tem com o torcedor, eu acho que... Nasceu o terceiro filho do Douglas essa semana. Parabéns pro Douglas. Agora, em termos de parte física, claramente o Douglas está prejudicado. Mas, enfim, né? Isso o Renato é que vai ter que decidir. Mas é suficiente para ganhar do esporte, que também está esgoelado. E o Grêmio vai ter uma vantagem. Hoje joga o São Paulo e Vitória. Vamos combinar que o concorrente do Grêmio ao G4 é o São Paulo. E por que é tão importante isso, Ribeiro? Terça tem Libertadores. Sim, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores da América, né? Então, estar no G4 é muito diferente de estar no G6. Se algo der errado na Libertadores, o Grêmio tem que estar garantido na fase de grupos, porque entra direto e evita todo aquele sobressalto no início da temporada. Então, ganhar também é uma imposição, senhor JB. É verdade. E o time titular, a gente está falando dos reservas, o time titular que treina neste sábado, treina domingo, tá? E aí na segunda-feira faz a última atividade. Ou seja, são 3 treinos, basicamente, com os principais jogadores. Só que tem um detalhe, domingo já começa a concentração, Ribeiro. 48 horas antes da bola rolar, tá certo. O Renato já leva todo mundo pro hotel. Aí aquelas 2 historinhas que a gente sempre conta. Controla o sono, que é importante, né? O cara dormir à meia-noite, acordar às 8, bem reguladinho ali, e também a alimentação da rapaziada, que tem uma galera que gosta de fast food, churrasco e tal, tem que tomar um suquinho de laranja, uma massa, comer uma banana, e eu não tô brincando não, os clubes investem em nutricionistas justamente para isso. E tá muito certo, né? Evita problemas de última hora, né? Resguardo, concentração, foco, analisar novamente o adversário, tudo isso vai ser importante para a próxima terça-feira. Tá bem, JB? Grande abraço, viu? Eu volto no Jornal da Noite, tá? Ó, tchauzinho, sempre as verdades. Tamo junto. Na sequência, o Forcolém, depois tem virando o jogo. Tchau. Rio Grande Movimento está de volta. Hoje, sexta-feira, nós estamos no lounge. Muito embora que daqui a pouco vai chover, mas olha, vou te contar, os céus são generosos conosco, viu, Claudião? Você concorda comigo, Toninho? É só para atrapalhar o chiclete. O chiclete corta para cá, eu vou para cá, entendeu? Daí o chiclete tem que cortar de novo para lá. Claudião, os céus estão conosco, porque sempre há possibilidade de chuva na sexta-feira, mas ela chega só depois que o programa termina. Que lindo isso, né? Muito bem. Vamos para a nossa redação, Lilian Belim. Mais informações. Forcolém, a respeito do que eu falei no início do programa, que foi marcada uma entrevista coletiva e agora no final da manhã foi divulgada a informação a respeito do José Ivo Sartori, que pediu à Justiça o cancelamento da pesquisa Ibope, na verdade a campanha, né, do candidato José Ivo Sartori do MDB, que pediu à Justiça Eleitoral hoje, nessa manhã, o cancelamento da pesquisa Ibope para o governo do estado. Seria divulgado amanhã, nesse sábado, na véspera, né, do segundo turno. O anúncio foi feito pelo presidente do MDB aqui no estado, Alceu Moreira. Ele recorreu à pesquisa Ibope publicada na semana passada, no dia 17 de outubro, em que o Eduardo Leite, do PSDB, apareceu com 59% dos votos válidos e Sartori com 41%. Então, a coligação do MDB pediu esclarecimentos para a Justiça Eleitoral, porque a sensação nas ruas é de que o resultado seria diferente. Então, eles não concordam com essa pesquisa, então solicitaram ao Ibope os dados do levantamento. Segundo o partido, somente a síntese da pesquisa
que está disponível no TSE, foi repassada. A coligação disse que isso causou muito estranhamento, os apoios recebidos por Sartori, que não se refletiam nos percentuais de intenção de voto. Então, o MDB, em resumo, está fazendo muitos questionamentos a respeito dos resultados da pesquisa Ibope e, portanto, acredita que até as fontes são distorcidas e, com isso, os resultados serão distorcidos, segundo anunciou Alceu Moreira. Então, agora temos que aguardar o resultado, né, desse pedido. Agora também temos uma operação para mostrar, e temos também algumas imagens que foram divulgadas, porque o Ministério Público descreveu, né, numa denúncia na Operação Xirim. Essa operação aí, essa imagem que a gente vê aí é o resultado da operação que foi deflagrada em junho. Foram apreendidas drogas, armas e dinheiro com suspeitos de integrar a facção dos Bala na Cara, entre eles 10 policiais militares. Então, esse aí foi o resultado da apreensão ocorrida nessa operação que foi deflagrada em junho. Pois o Ministério Público agora denunciou 5 pessoas por envolvimento com a facção, descrevendo a atuação de uma célula da facção dos Bala na Cara, apontando que ela tem uma estrutura similar ao de uma holding, né, um grande conglomerado de empresas. E esse conglomerado teria como líder alguém semelhante a um CEO, né, a um diretor executivo de um conglomerado de empresas. E que esse líder é Luiz Fernando da Silva Soares Júnior, que é conhecido como Júnior Perneta, que coordenava várias células ao mesmo tempo, várias células da facção. Essa denúncia foi apresentada pelo MP à 2ª Vara Criminal de Porto Alegre e a primeira denúncia dessa operação, que, como eu disse, foi deflagrada em junho. São denunciados por associação criminosa e tráfico de drogas, além do Perneta, Darcy Coimbra, Ederson Farias Coimbra, Douglas Machado Pinheiro e Juliano Pedro II. Então, essa investigação mostra em detalhes, conforme anunciou o Ministério Público, toda a organização criminosa mesmo, literalmente falando, né? Começando pelo líder, que seria semelhante a um grande diretor executivo de empresas, gerentes, fornecedores, manufaturadores da droga, transportadores, vendedores e os chamados soldados que ficam lá na base dessa pirâmide. A defesa dos presos ainda não se manifestou. Daqui a pouco mais notícias, Forcolém. Olha, eu só queria saber que cargo tinha o Perneta aí. Que alcunha, né? O Perneta. Que será que cargo tinha esse cara? Agora, falando em polícia, a polícia fez um belo trabalho aí. Mas veja essa perseguição lá na antiga Safira, no Quintana. Veja aí, bota pra mim aí. Uma perseguição a um carro roubado, motos da Brigada Militar, do Batalhão de Choque. Veja aí. Ali na frente já estão as motos perseguindo um carro roubado, um Fox que havia sido roubado na zona sul de Porto Alegre. E aí eles estão em plena perseguição, várias motos do Batalhão de Choque. Isso aí é uma forma de combate ao crime muito eficiente, porque a moto sai de qualquer trânsito, né? E só que os policiais têm que estar com mais de um elemento, né? 2, 3, sempre uma patrulha. Aí a gente tá vendo 5 já. Acho que são 5 motos já. Estão tentando cercar o veículo. Esse que tá com a câmera aqui, ó, ele vai ultrapassar os colegas e ele tá na liderança. Ele é o líder do pelotão. Isso não quer dizer que o líder do pelotão tem que estar na frente. Ele tá na liderança porque ele tá fazendo o cerco. Você vai ver que ele vai ultrapassar os colegas aí. Eles estão dentro da Vila Mário Quintana, em plena perseguição contra esse Fox roubado. 2 elementos roubaram ele ontem, no começo da tarde na Zona Sul, e no final da tarde já estava sendo perseguido aí. Um é menor, inclusive o menor está dirigindo. Está de boné, você vai ver. Olha aí, ó, a perseguição, você está acompanhando agora que você ligou a TV, a perseguição do Batalhão de Operações Especiais a um carro roubado em Porto Alegre. Zona Norte, Porto Alegre. Olha aí, ó.
O líder já avançou. O líder, esse carro aí, ó. Esse carro aí. É uma EcoSport, desculpa. Valeu, Cláudio, é uma EcoSport. Uma EcoSport que está sendo... Agora, atenção, momento de tensão dos PMs, consegue fazer o cerco, o cara desistiu, parou. Escuta o áudio. Aí, está preso... Belo trabalho da Brigada Militar, né? Sem um tiro dado, eles desistiram da perseguição, os bandidos estão sendo presos agora pelo Batalhão de Operações Especiais. Um carro que havia, EcoSport, havia sido roubado na Zona Sul no começo da tarde, final da tarde, já estava sendo recuperado pela Brigada Militar. Excelente trabalho aí do pelotão de motos do Batalhão de Operações Especiais. Parabéns à Brigada aí. Esse tipo de modalidade de policiamento é muito eficiente, como eu falei, porque sai do trânsito, né? Uma perseguição, consegue até perseguir uma moto e tudo mais. Vamos para Lília Aberim, que está na redação. Forcolém novamente falando sobre eleições, lembrando que a propaganda eleitoral em rádio e TV termina hoje. O segundo turno da eleição já ocorre nesse domingo, né? Então, há 2 dias do segundo turno serão exibidos aí os últimos programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Também é o último dia para divulgação paga pela imprensa. O sábado é o último dia da propaganda eleitoral com alto-falantes e com amplificadores de som. Até às 10 da noite apenas é permitido, depois disso já é considerado crime eleitoral. Mesmo prazo também para distribuição de material gráfico, carreata, passeata, uso de carro de som, enfim, todo o tipo de propaganda, distribuição de camisetas, só até às 10 da noite. E no domingo é que podem ser divulgadas as pesquisas de intenção de voto que forem realizadas no sábado para todos os cargos, e as de boca de urna, que são feitas no dia da eleição, só podem ser conhecidas, é claro, como a gente já sabe, depois de encerrada a votação. No dia das eleições, também lembrando que é proibida a aglomeração de pessoas, o pessoal pode ir com a camiseta com manifestação silenciosa. Uma outra informação que a gente recebeu agora há pouco é de serviço, né? Como denunciar notícias falsas à Justiça Eleitoral? Uma dúvida bem recorrente, porque a gente está tendo aí muitas fake news e muitas denúncias de fake news, muita gente não sabe como fazer. Quando o eleitor tem contato com esse tipo de conteúdo, pode fazer uma denúncia direto para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou nos TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, ou ainda para o Ministério Público Federal. A primeira forma é por meio da ouvidoria do tribunal, aí informa alguns dados pessoais, como CPF, de alguns documentos e os detalhes de todo o crime eleitoral que o eleitor presenciou. A segunda forma é por meio de um aplicativo, o aplicativo Pardal, que está em qualquer celular, ele pode ser baixado ali. E os eleitores também precisam informar os seus dados ali neste aplicativo, além de pegar orientações, né? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, já foram até agora 36.945 denúncias em todo o Brasil de crimes eleitorais como um todo, incluindo compra de votos. Daqui a pouco mais notícias. Ok, Lilian, vamos para um breve intervalo comercial. E na volta, você sabe identificar a psoríase? Você consegue tratar? Como é que é o tratamento? Tem cura? Daqui a pouco, depois dos comerciais. Estamos de volta no nosso Rio Grande Movimento. O assunto agora é psoríase. Eu estou aqui com a doutora dermatologista, a doutora Lia Pinheiros Dantas. Bom dia, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E a presidente da psoríase do Brasil, Gladys Lima, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. O que é psoríase, doutora? Ela tem cura? A psoríase é uma doença inflamatória
que normalmente a forma mais clássica, ela se apresenta com placas vermelhas descamativas em algumas áreas do corpo, como cotovelo, joelho, região da coluna, e que em geral não coça, não dói, mas causa algum desconforto visual. Tem outros subtipos também, ela pode acometer couro cabeludo, palmas e plantas, unhas, até mesmo o corpo todo. A psoríase não tem cura, mas tem controle, né? Então... a partir de que disfunção, se é uma disfunção? Provavelmente, o que a gente acredita mais é que seja algo genético. A pessoa nasce com a predisposição a ter e que por algum motivo, alguma start do comportamento ou do ambiente, isso desencadeia, né? Pode ser algum trauma emocional, pode ser alguma doença, pode ser alguma infecção que serve de gatilho para essa doença abrir o seu quadro, né? Mas não é a causa. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico normalmente é clínico, na imensa maioria dos casos é clínico, é feito por um dermatologista, que é o médico que tem experiência na tratamento e de identificação da psoríase. Raros casos precisam de biópsia ou alguma investigação a mais. Ela pode evoluir para uma coisa mais grave? Pode. É bem comum a associação com artrite psoriásica, então o paciente pode ter deformidades, né? Uma coisa que a Gladys põe sempre, questão que é a ponta do iceberg. O que ela se manifesta na pele é apenas uma das facetas da psoríase. A psoríase, ela pode se manifestar na pele, ela Nós pode... temos fotos lá. Isso é o quadro clássico, que é a placa avermelhada e com essa escama, que vocês conseguem observar que é uma escama grosseira, uma escama grossa, parece uma vela, né? Ela está descamando. Nesse caso, a gente não vê tanta descamação. Em geral, quando o paciente começa a fazer o tratamento, a placa vai ficando dessa forma, mas só mais avermelhada, eritematosa, sem tanta descamação. Vou fazer uma pergunta aqui que é, mas sempre tem alguém que tem essa... Sim. É contagioso? Não, né? Não é contagioso, não pega, não passa, pode pegar na pessoa, pode usar os mesmos utensílios, pode usar a mesma toalha, não tem problema. É isso que eu ia perguntar, Gladys, existe ainda um preconceito muito grande para quem tem essas manchas assim já... que expõe o rosto, a face, o pescoço? Muito. O paciente, ele é vítima do preconceito. Mais né? do preconceito que da doença. Da doença, exatamente. Ele, além de se sentir constrangido, ele acaba constrangindo as outras pessoas, porque as pessoas olham e se assustam, né? E o que a gente procura é sempre informar, a psoríase não é contagiosa, mas é que o aspecto dela faz com as pessoas tem o rechaço. Então, esse paciente, ele sempre se esconde debaixo de roupas. Muitas vezes, no calor, ele está coberto, ele não quer mostrar que tem psoríase, porque ele vai receber um olhar estranho, né? E ninguém quer se aproximar, não é? Dia 29 de outubro foi determinado pela Organização Mundial da Saúde como o dia da psoríase. Então, o que marca isso, esse dia? A data, 29 de outubro? Contra o preconceito, principalmente? Exatamente. E a conscientização, esclarecimento de que não é uma doença contagiosa. E as campanhas que nós fizemos justamente são para esclarecer. Levar ao público em geral informação de que psoríase não é contagiosa. Eu posso conviver com a pessoa sem o mínimo problema. E essas conscientizações, ao longo dos anos, nós temos conquistado muito espaço. Olha aqui esse programa nos chamando para a gente esclarecer que a psoríase não é contagiosa, mesmo que a organização, em 2014, reconheceu a doença como grave, sistêmica, que causa outras doenças além da psoríase. Como a doutora disse, é só a ponta do iceberg que enxergamos. Psoríase é muito além do que se vê. Doutora, nós estamos falando de sol agora. Uma pergunta importante. Naquela foto avermelhada, essa pessoa pode pegar sol? Tem algum problema? Psoríase é uma exceção da dermatologia. É quando o dermatologista manda o paciente pegar sol. É mesmo? O sol melhora a psoríase na maioria dos casos. Só também não pode torrar, né? Não pode torrar. Qual é a orientação? Um sol ruim, aquele sol que a gente pede para não tomar entre 10 da manhã e às 16 da tarde, ali por volta do meio-dia. Ali não? De 5, sim. Sim? No sol ruim, porém, entre 5 a 10 minutos. Por quê? O principal raio do sol que melhora a psoríase é o UVB. E essa é a incidência pior. Ele existe na nossa... assim, até onde nos encosta, das 10 da manhã até as 16 da tarde. E Olha é só. esse raio que melhora a psoríase. Mas não é passar o dia inteiro. Claro. Não é passar o dia inteiro. De 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos, uma vez ao dia.
A maioria das pessoas melhora com essa exposição. Melhora até o aspecto. Sim, melhora até o aspecto. Diminui descamação, diminui a parte inflamatória. O sol atua como um anti-inflamatório, neste caso, e dentro dessa recomendação. Aqui. Como funciona a psoríase no Brasil? É uma ONG? Isso, uma associação que trabalha numa questão de criação de políticas públicas. Hoje, porque esse paciente, ele precisa, na verdade, são de programas de atenção. Porque psoríase não é só pele, tem outros órgãos que também fazem parte, são as comorbidades que estão associadas. Sim. Então, nós precisamos ter políticas públicas, tratamentos adequados, acesso aos tratamentos que são dificultados. E o nosso trabalho é isso, uma advocacy, é trabalhar com as políticas, através de frentes parlamentares. Nós temos aqui em Porto Alegre, nós temos na cidade de Esteio, nós temos no Congresso, atuando em defesa por melhor qualidade de vida das pessoas. Eu vou lhe dizer, Forcolém, é um desafio diário viver com uma doença que está na pele e as pessoas não sabem o que é psoríase. As pessoas têm esse olhar. Eu acho que todas as deficiências, né, não vou chamar isso de deficiência, eu acho que é um adjetivo errado, mas todas as pessoas têm esses problemas ou deficiências. Já tem uma campanha, eu acho que as pessoas estão começando a olhar diferente, né? Não ter esse preconceito, porque além das doenças que pode trazer a psoríase, também pode trazer uma depressão muito profunda, uma autoestima muito baixa, que leve a pessoa a ter mais doenças, baixa ainda a imunidade, mais ainda, isso vai afetar mais, né? E qual é a recomendação, então, das duas, para quem tem psoríase, para se enxergar, não se deixar afetar? Aquela pessoa que tem até uma mancha, né? A gente vê no rosto e tudo aqui, que aquilo é muito difícil de conviver. Qual é o recado? O recado é procurar ter o esclarecimento, é procurar se ajudar, porque como associação, nós representamos, somos a voz, mas o paciente tem a consciência de que é necessário fazer tratamento. Não abandonar, dizer, é porque é crônica, eu vou viver o resto da minha vida, não precisa. Não, ele precisa sim ter um acompanhamento médico, fazer tratamento. E principalmente ter acesso às informações, procurar saber mais, né? Não abandonar. Certo. Porque às vezes a doença, Forcolém, não afeta só o paciente, não, a família também. Muito obrigado, queridas, doutora Lia Pinheiros Dantas, dermatologista, e a presidente da Psoríase do Brasil, Gladys Lima. Muito obrigado, um ótimo fim de semana para todos nós. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui, vem aí o Virando o Jogo, Rogério Amaral e toda a equipe. Hoje tem jogo do Inter, como já destacou o Ribeiro Neto, e tudo mais, toda a rodada. Ficamos por aqui, um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira estamos de volta. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.